Boa noite, gente. Vamos começando então a nossa penúltima aula de desafio da profissão do semestre, né? Hoje é o dia da nossa audiência simulada, e então daqui a pouco já vou passar para a juíza, só para conversar com vocês. Então, hoje a única atividade vai ser a audiência simulada, e semana que vem é a nossa última aula do semestre. Eu vou terminar a matéria com vocês. Falta bem pouquinha coisa, né? Falta procurador da Fazenda Nacional, procurador do Estado e procurador do município. Vai ter a leitura da sentença semana que vem. Daí a Vossa Excelência, doutora Gabriela, daí se precisar algum auxílio aí com a sentença no decorrer da semana, me procura. E daí nós vamos fazer uma revisão, tá? Então, semana que vem a gente termina a matéria, faz a leitura da sentença e uma revisão. Tá bem? Alguma dúvida? Não? Então, de imediata, eu passo, então, para a nossa juíza, né, doutora Gabriela, para conduzir a audiência. Boa sorte aí, gente, boa audiência. Obrigada, prof. Então, boa noite a todos. Está aberta, então, a audiência da primeira vara criminal da comarca de Porto Alegre, marcada para as 19 horas e 15 minutos do dia de hoje, 8 de junho de 2021. Referente ao processo número 001-213-00000000. Convido para adentrar a audiência os réus Débora Pereira, Matheus Pereira, Valentina Pereira, a promotora Vitória Romero, o defensor público Felipe Belo, o delegado de polícia Alan Nunes Andriotti, o perito criminal André Fragas e as testemunhas arroadas, senhor Deison Piccoli, senhor William de Souza Borges, senhor Douglas Azevedo, senhor João Lobato, senhora Marlova de Souza Borges e senhora Bruna Fonseca Pereira. Farei agora a leitura da denúncia para que todos fiquem cientes dos fatos. O Ministério Público, por sua agente signatária, no uso de suas atribuições legais, com base no inquérito policial número 012-2019, 345678-A, ocorrência policial número 00112-2019, 233445, tomado de juízo sob o número 01-213-000000, oriundo da 5ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa, oferece denúncia contra Débora Pereira, brasileira, solteira, natural de Porto Alegre, nascida em 20 de março de 2000, com 18 anos de idade ao tempo do fim dos fatos. Filha de Valentina Pereira, residente na Avenida Oscar Pereira, número 257, bairro Medianeira, nessa capital. Matheus Pereira, brasileiro, solteiro, natural de Porto Alegre, nascido em 4 de março de 1997, com 22 anos de idade ao tempo do fim dos fatos. Filho de Valentina Pereira, residente na Avenida Oscar Pereira, número 257, bairro Medianeira, nessa capital. Valentina Pereira, brasileira, viúva, natural de Porto Alegre, nascida em 7 de setembro de 1974, com 45 anos de idade ao tempo do fim dos fatos, filiação desconhecida, residente na Avenida Oscar Pereira, número 257, bairro Medianeira, nesta capital, pela prática do seguinte. No dia 7 de agosto, por volta das 23h30, no Beco do Sabão, em via pública, em frente ao bar Topzeira, bairro Medianeira, nesta capital, utilizando-se de uma faca e de um revólver calibre 38, os denunciados Débora Pereira, Matheus Pereira e Valentina Pereira mataram João da Silva, desferindo-lhe 3 tiros e 2 golpes de faca, conforme demonstra a necropsia. Conforme a investigação policial e as provas coletadas durante a fase inquisitória, restou comprovado que o crime foi premeditado pelos acusados Matheus e Valentina. Devido ao provável fim do relacionamento entre a vítima e a acusada Débora, os acusados Matheus e Valentina sabiam que, provavelmente, João denunciaria as supostas práticas criminais de Matheus que havia descoberto. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido. Conforme a necropsia, a vítima foi atingida por 3 disparos de arma de fogo em locais letais. Os golpes de faca, após já alvejado pelos disparos, configuram a crueldade dos acusados. A vítima, conforme relato das testemunhas, planejava encontrar-se com Débora para conversarem a respeito de sua relação, mas encontrou-se numa emboscada, preparada por Matheus e Valentina. É importante observar que o denunciado Matheus já possui conduta criminosa em investigação, já tendo ajuizado ação penal que visa analisar a prática de crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A arma do crime que resultou na morte da vítima foi encontrada na casa dos denunciados, conforme o mandado de busca e apreensão acostado no inquérito policial. Conforme a conclusão da autoridade policial, a acusada Débora Pereira não participou da execução do crime, porém não demonstrou ter prestado socorro e nem evitado de alguma forma a ação de seu irmão e mãe, assim como também não restou comprovada a sua ciência acerca dos crimes que seriam cometidos contra a vítima. Restou comprovada a autoridade policial e a ex-parquê a materialidade e autoria do crime e, por isso, denúncia
denuncia Matheus Pereira e Valentina Pereira pela prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2, 3, 4 e 5 do Código Penal Brasileiro, e denuncia Débora Pereira pela prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal Brasileiro. Passaremos agora aos interrogatórios dos réus. Eu chamo agora para depor a senhora Débora. Boa noite. Boa noite. Seu nome completo? Débora Pereira, E qual que é a sua idade? 18. Seu estado civil? Solteira, A sua profissão? desempregada. O local onde a senhora reside? Porto Alegre, na Avenida Oscar Pereira, 257, no bairro Medianeira. A senhora promete dizer a verdade no que souber e lhe for perguntado? Sim. Correto que a senhora está sob juramento de dizer a verdade sob pena de falso testemunho. A senhora tem direito constitucional de permanecer em silêncio e de não responder perguntas que lhe forem formuladas. Então, eu peço que a senhora conte brevemente como as coisas aconteceram naquela noite. Bom, na noite do ocorrido, né, o João me chamou para ir até o bar, encontrar ele. E eu não sabia o que o Matheus e a Bruna, eles iam estar lá para falar com a Valentina. Quando eu cheguei lá, eu e o João, a gente se deslocou ao beco, à frente, né, para ter uma breve conversa. E nisso, ele começou a se alterar um pouco, começou a ficar um pouco agressivo com as palavras, pela uma suposta traição que ele estava suspeitando, e ele começou a ficar bem alterado, ele estava armado também, e já fazia alguns dias também que ele já estava apresentando um comportamento agressivo, né? Eu até tinha entrado em contato com a minha cunhada, com a Bruna, referente a isso, mas naquela noite ele estava muito descontrolado, assim, no beco. Então, a gente resolveu se afastar na noite do ocorrido, porque a gente não sabia o que ele poderia fazer, né? Porque ele estava armado até então também. E a senhora conhecia o João há quanto tempo? A gente namorava fazia 2 anos. Quando o João havia já levado os tiros e as facadas, em que momento a senhora tomou conhecimento disso? Bom, quando eu vi, que eu notei que ele tinha demorado um pouco para chegar, né, para ir na frente do bar, e nisso eu fui ver, ele estava ali jogado no chão, enfim, e eu fiquei em estado de choque na hora, e eu fui até o corpo tentar socorrer, mas já havia muitas pessoas em volta, assim, também. A senhora esteve em algum momento com a arma utilizada, a faca utilizada para o crime em mãos naquela noite? Não. Certo. Vou passar agora, então, ao Ministério Público para perguntas. Tá bom. Sem perguntas. Então, vamos, então, às perguntas. Não, desculpa, o Ministério Público, eu Vitória. queria uma pergunta. Eu, como assistente de acusação, a testemunha, ela informa que ela visualizou o João na posse de uma arma. Eu gostaria que ela me reportasse isso. Sim, ultimamente o João ele andava armado e naquela noite ele estava armado também, porque ele vinha apresentando um comportamento muito agressivo nos últimos dias, nos últimos tempos do nosso relacionamento. Então, naquela noite, ele estava armado. E a senhora sabe dizer qual a arma que ele possuía? Não sei te dizer porque eu não conheço muito de armas. Certo. Sem mais perguntas. Certo. Vamos, então, às perguntas da Defensoria Pública. Sem perguntas. Então, vou por encerrado o interrogatório da réia Débora Pereira. Eu chamo agora para depor o senhor Matheus. Boa noite. Boa noite. Seu nome completo? Matheus Pereira, A sua idade? 24 anos.
Seu estado civil? Casado. Qual que é a sua profissão? Desempregado. E o local onde o senhor reside? Avenida Oscar Pereira, 257, bairro Medianeira. O senhor promete dizer a verdade no que souber e lhe for perguntado? Sim. Certo, que o senhor está sob juramento de dizer a verdade sob pena de falsos testemunhos. O senhor tem direito constitucional de permanecer em silêncio e de não responder às perguntas que lhe forem formuladas. Eu peço, então, que o senhor conte brevemente como as coisas aconteceram naquela noite. Na noite em questão, eu e Bruna, minha esposa, tínhamos combinado de fazer uma surpresa para minha mãe Valentina, na qual a gente ia expor que a gravidez da Bruna. A gente ia contar para ela, a gente tinha preparado até um presente para ela e marcamos de nos encontrar naquele bar. A gente, depois que a gente fez a surpresa, a Valentina foi para casa, minha mãe, e nós vimos que o João e a Débora estavam lá no beco discutindo, o João estava gritando. Nós fomos lá ver o que estava acontecendo. O João estava muito alterado, então nós decidimos voltar para casa em questão também da Bruna estar grávida e não querer mais complicações. Certo. O senhor, a sua irmã Débora e a sua mãe Valentina chegaram juntos no bar naquela noite? Não, a Débora chegou, eu nem vi a hora que ela chegou, na verdade, eu só vi quando ela estava lá falando com o João. Chegou primeiro eu e a Bruna, a gente já estava preparando a surpresa lá, esperando a minha mãe chegar. O senhor teve algum desentendimento com o João naquela noite? Ele e a Débora estavam discutindo, a gente preferiu evitar qualquer discussão e manter a cordialidade e retornarmos para casa. Não houve uma discussão. E o senhor conheceu o João há quanto tempo? Cerca de 2 anos, o tempo que ele começou a namorar com a minha irmã. E vocês eram próximos? Tínhamos um relacionamento como de cunhado, normal, assim, eu participava de reuniões familiares, nada mais que isso. E o senhor possui arma de fogo? Sim, Qual a arma? uma arma de calibre 38. E o senhor estava armado naquela noite? Sim, estava. E qual o motivo de estar portando a arma naquela noite? Devido ao que eu estava sofrendo algumas ameaças, que eu estava, enfim, não vou entrar no mérito disso, estava sofrendo algumas ameaças e preferi estar apto a me defender caso necessitar. E para onde que o senhor foi depois do ocorrido? Fui para minha casa. Certo. Mais alguma coisa relevante que o senhor lembre? Não, somente isso. Certo. Eu vou passar então ao Ministério Público para perguntas. Eu gostaria de perguntar à testemunha, ao acusado, se ele, em algum momento, ele e João tiveram algum tipo de discussão em relação aos supostos fatos descobertos. Não tivemos uma discussão em relação a isso. Tá, sem mais perguntas. Vamos às perguntas então da Defensoria Pública. Sem perguntas. Então, por encerrado o interrogatório do réu Matheus Pereira. Chamo agora para depor a senhora Valentina. Oi. Boa noite. Boa noite. Seu nome completo? Valentina Pereira. Qual a sua idade? 46 anos. Seu estado civil? Viúva. A sua profissão? Professora. E a senhora reside onde? Na Avenida Oscar Pereira, 257. A senhora promete dizer a verdade no que souber e lhe for perguntado? Sim. A senhora, então, está sob juramento de dizer a verdade sob pena de falso testemunho. A senhora tem o direito constitucional de permanecer em silêncio e de não responder às perguntas que lhe forem formuladas. Então, eu peço que a senhora conte brevemente como as coisas aconteceram naquela noite. Eu fui chamada pelo meu filho Matheus e pela mulher dele para ir lá no bar conversar com eles. E depois eu fui embora.
cheguei, conversei com eles, depois eu fui embora, eles me fizeram uma surpresa de que eu estaria esperando um neto, né? E só isso. A senhora, sua filha Débora e seu filho Matheus chegaram juntos ao bar naquela noite? Não, eu cheguei sozinha. Houve algum desentendimento da senhora com o João naquela noite? Não. A senhora conhecia o João há quanto tempo? Há mais ou menos 2 anos, o tempo que ele namorava a Débora. E vocês eram próximos? Uma relação normal, assim, familiar. A senhora portava alguma arma branca naquela noite? Não. Mais alguma coisa relevante que a senhora lembre? Não. Eu vou passar agora, então, ao Ministério Público para perguntas. A senhora tinha conhecimento de que o relacionamento entre a sua filha Débora e a vítima João já já estava com algum problema? Não. Para mim estava tudo normal. Tá. E nos episódios em que que João se mostrou violento, a senhora presenciou, teve conhecimento dos fatos? Não, também não. Sem mais perguntas. Vamos, então, às perguntas da Defensoria Pública. Sem perguntas. Vou por encerrado o interrogatório da ré Valentina Pereira. Passamos agora ao depoimento do delegado de polícia, senhor Alan. Boa noite. Boa noite. Seu nome completo, Alan Nunes Andriotti, sua idade, 37 anos. sua profissão, Delegado de polícia. o senhor é parente de alguma das partes? Não possuo nenhum grau de parentesco. Tem alguma relação com elas? Não, nenhum. Certo. O senhor promete dizer a verdade no que souber e lhe for perguntado? Sim. O senhor está sob juramento de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho. Então, naquela noite, quando o senhor chegou ao local do crime, o que o senhor encontrou? Bom, naquela noite, chegando ao local do crime, eu encontrei o corpo de João da Silva, da vítima, deitado ao chão, atirado ao chão. Havia muito sangue e alguns indícios de perfurações de bala e cortes de faca. Ao lado do corpo, encontrei a ré Débora da Silva, ajoelhada, chorando. Parecia estar muito assustada, apavorada. Porém, o que me chamou a atenção foi que na mão da ré eu localizei a faca, que possivelmente foi a faca do crime, em que foi utilizada no caso. A princípio, somente isto. E os outros réus não estavam no local? Não, somente a ré Débora. O senhor disse que encontrou a faca na mão da ré Débora. O senhor encontrou a outra arma do crime? Não foi localizada. Nem posteriormente? Não. Tá. Mais alguma coisa relevante que o senhor lembre? Não, somente isto. Certo. Eu vou passar agora, então, ao Ministério Público para perguntas. Ao chegar ao local, a acusada, Débora, ela chegou a explicar alguma coisa do que havia acontecido? Não, ela só chorava e ficava olhando para o corpo, mas não conseguiu me explicar nada, até nem questionei muito devido ao estado da ré. Claro que o senhor não é técnico nem perito para analisar, mas havia indícios de que o corpo da vítima estava com as roupas rasgadas, algum sinal de briga? Sim, na verdade, possuía alguns hematomas na vítima. No momento, não consegui identificar se realmente foi da queda ou se foi alguma pancada que poderia ter ocorrido alguma briga, mas sim, haviam hematomas e... É ótimo, passo a palavra para o assistente de acusação, caso houver alguma pergunta. O senhor disse que havia alguns hematomas na vítima.
E com relação à perícia, foi encontrado algum elemento de bala, de arma de fogo? Sim, no momento, no dia, foi, pelo que eu consegui visualizar, havia supostos pérfuros de bala no corpo e possivelmente marcas de faca. Mas somente, além dos hematomas, foi somente isso que eu consegui localizar no dia. Após feito a perícia, ficou constatado que as balas elas eram de arma de calibre 32 ou 38? Na perícia foi localizado 3 projéteis calibre 32. 32. Certo. Vossa Excelência, eu queria fazer uma manifestação com relação ao laudo que o delegado acabou... O senhor pode fazer a sua manifestação ao final, na sua sustentação oral. Ah, sim, tá. Então, tudo bem. Mais alguma pergunta? Sem perguntas. Defensoria Pública? Uma pergunta. Delegado Alan, tu disse que encontrou na mão da Débora, ao lado do corpo, ela agachada portando uma faca. Por que não consta o encontro dessa faca no inquérito policial? Sequer foi citado. Bom, possivelmente não foi evidenciado no inquérito, no documento, talvez algum erro material, porém no dia foi localizado por mim. Então, o doutor está dizendo que tu encontrou a possível arma do crime na mão denunciada, da possível criminosa, e não referiu um fato tão importante como esse no inquérito policial. Sim, possivelmente não foi evidenciado, realmente. Certo, sem mais perguntas. Então, vou por encerrado o interrogatório do senhor Alan Nunes Andriotti. Então, passaremos agora ao depoimento do período criminalístico do senhor André. Oi, boa noite. Boa noite. Qual o seu nome completo? André Gomes, A sua idade? 33 anos, Qual a sua profissão? perito criminal. O senhor é parente de alguma das partes? Não, Tem alguma relação com elas? também não. O senhor promete dizer a verdade no que souber lhe for perguntado? Sim, O senhor, então, está sob juramento de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho. Qual foi o motivo da morte da vítima? foi uma perfuração pulmonar por um projétil, mas tinha outras evidências, né, no corpo. Mas basicamente foi isso. Onde exatamente que estava o corpo da vítima? Quando eu cheguei no local, o corpo estava deitado, uma das mãos estendida, lançada para a via, a mão esquerda, e a mão direita próximo do abdômen. As balas foram localizadas na região abdominal e no peito esquerdo, e tinha também perfurações de faca. Em relação a onde foi encontrado o corpo, além da descrição que o senhor deu, em relação ao bar, aonde ficava situado, assim, onde foi encontrado o corpo e onde que ficava o bar referido? Bar Eu cheguei Tapieira. perto das 10 para meia-noite no local, fui recebido pela Brigada Militar, e é no Beco do Sabão, é um local numa região periférica, né, urbana, na Certo, mas cidade de Porto Alegre. o bar fica no beco? Sim, uhum. Sim. Tá. É uma Oi? localização. É uma região um pouquinho difícil de chegar, né? Certo. Foram encontrados os projéteis? Sim, 3. Tá. Foi feita a averiguação das impressões digitais que foram encontradas na faca? No laudo referido aqui nos autos, fala-se sobre o encontro da faca, mas não refere se foi feita a papiloscopia. Não, nós não pegamos a amostragem de quem estava no local.
Não, mas foram encontradas impressões digitais na faca? Encontrada? Não cheguei a fazer o vestígio completo dessa faca. Tá. Em relação às lesões na vítima de arma de fogo, qual que é o calibre dos projéteis que causaram as lesões? 32. Mais alguma coisa relevante que o senhor lembre? Não tinha nenhum sinal de tortura, tinha algumas marcas, mas não relevantes, né, dentro do fato. Eu posso afirmar que foi mediante as lesões tanto da faca quanto da arma de fogo. Certo. Eu vou passar, então, ao Ministério Público para perguntas. Sem perguntas. Sem pergunta. Defensoria Pública? Tem uma pergunta. O senhor alega que a causa da morte foi devido a, enfim, os ferimentos de faca e também dos projéteis. Porém, na conclusão do seu próprio laudo, você diz que, enfim, a conclusão, né, se conclui exatamente, de forma clara, que a causa da morte se deu por causa enfim, do rompimento ali de uma veia pulmonar causada por um projétil de calibre .32. Gostaria que o senhor deixasse um pouco mais claro se a causa da morte foi, enfim, o que o senhor concluiu, ou se foi também as facadas, porque para mim não ficou claro, uma vez que a conclusão ali aponta que o que causou a morte foi, né, a perfuração dessa veia do pulmão, ou se as facadas também foram letais. Para mim ficou bem disruptivo. Sim, o desgaste no corpo foi em regiões próximas, tanto do abdômen quanto do peito. Mas a causa fatal foi a veia pulmonar. Se não teria alguma, mesmo tendo mais de uma perfuração, teria alguma chance, né, de ter prestado socorro se não fosse essa perfuração. Perfeito. Sem mais perguntas. Dou por encerrado, então, o depoimento do senhor André Fragos. Vamos agora aos depoimentos das testemunhas. Eu chamo agora para depor o senhor João. Oi, boa noite. Boa noite. Qual o seu nome completo? João Lobato. Qual é a sua idade? Entendi. Desculpe, eu não ouvi. Cortou. Não entendi a pergunta. Qual que é a sua idade? Eu não sei até onde tu ouviu, desculpa. A sua idade? A idade 25. O seu estado civil? Solteiro. E a sua profissão? Dono de bar. O senhor é parente de alguma das partes? Não. Tem alguma relação com alguma delas? Não. Então, o senhor promete dizer a verdade no que souber lhe for perguntado? Sim. Alerta que o senhor está sob juramento de dizer a verdade sob pena de falso testemunho. Aquela noite, o que aconteceu aquela noite? O senhor ouviu alguma discussão ou briga? Eu estava trabalhando dentro do bar e aí houve uma movimentação, um pessoal gritando que alguém tinha sido baleado perto do bar. E aí saí para a rua. E quando eu saí para a rua, eu encontrei o corpo e uma mulher ao lado do corpo toda ensanguentada. A vítima ou os réus iam frequentemente ao seu bar? O senhor já tinha visto algum deles? Só o Matheus Pereira, que estava sempre no bar, e quando tinha algum tipo de confusão, falavam que o Matheus é quem sabe da vila. Só isso que eu sei. E o senhor pode descrever onde exatamente fica o beco em relação ao bar? Se fica em frente, ao lado? Fica do outro lado da rua, um pouquinho para a direita, assim. Então, o bar não fica no beco? Não, o bar não fica no beco. Mais alguma coisa relevante o senhor lembre para falar para a gente? Acho que seria só isso. Tá, então, vou passar agora ao Ministério Público para perguntas. Em relação a
a questão da proximidade. Foi nos informado que se encontra, tanto o local do crime quanto o bar, eles se encontram em uma região periférica. Então, a proximidade, é possível de um lado da porta do bar o senhor enxergar o outro lado que acontece no beco? Não, eu consigo enxergar só a entrada do beco. A entrada do Dentro- beco. E dentro do nessa beco, entrada, e nessa entrada era onde estava o corpo da vítima, é isso? Sim. Tá, ok. Sem mais perguntas. Ainda pela acusação, eu gostaria de questionar também se o senhor chegou a presenciar algum desentendimento entre a Débora e a acusada Débora e a vítima, João. Não, nunca tinha presenciado. Eles, e o João, ele frequentava o bar, Não, nunca tinha visto o João, apenas o Matheus. apenas o Matheus. Certo, sem mais perguntas. Então, Defensoria Pública, alguma pergunta? Sim. João, teu bar costuma ter um bom movimento? Alguns dias da semana, sim. Alguns dias é mais fraco o movimento. Uhum. Varia muito, né? Certo. E nesse dia enfim, do fato narrado, como é que estava o movimento no seu bar? Tinha uma meia dúzia de pessoas. Uhum. E, enfim, que tipo de pessoa frequenta esse bar? Você tem mesa de sinuca? O pessoal costuma ir lá para beber, happy hour? Qual é o objetivo? Enfim, que tipo de pessoa frequenta o seu bar? Depende muito do dia. Meritíssima, Às vezes, qual é a finalidade dessa pergunta sobre o estabelecimento local que nem ocorreu o crime? Não entendi se é para elucidar alguma coisa. Não... Pode reformular a pergunta. Essa pergunta da defesa em relação ao O defensor pode estabelecimento. reformular a pergunta. Por gentileza. Posso reformular a pergunta? Isso. Então, gostaria de saber se nesse dia o seu bar estava movimentado e que tipo de pessoas frequentam o seu bar. O objetivo da minha pergunta é saber se existe poluição sonora no seu bar, né? Até porque uma das testemunhas alegou que de dentro do banheiro do bar conseguiu escutar claramente o que se passava lá na frente do beco. Então, onde eu quero chegar é de que forma se existia, se é capaz uma pessoa de dentro do banheiro do bar, né, enfim, pelas características do ambiente, pela poluição sonora, pelo tipo de pessoa que lá frequenta, se é possível isso. olha, é possível sim, porque a gente não tem música, a gente não tem nada. O máximo que a gente tem no bar é uma televisão. Certo, sem mais perguntas. Então, eu dou por encerrado o depoimento do senhor João Lobato. Eu chamo agora para depor o senhor Deison. Boa noite. Boa noite. Qual o seu nome completo? Deison Gabriel Piccoli, E a sua idade? 30 anos. Qual o seu estado civil? Sou casado. E sua profissão? Eu sou segurança. E o senhor reside onde? Eu resido na Oscar Pereira, 433. O senhor é parente de alguma das partes? Tem alguma relação com Não, elas? não. Certo. O senhor promete dizer a verdade no que souber lhe for perguntado? Prometo. Então, o senhor está sob juramento de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho. O que o senhor estava fazendo no bar aquela noite? Então, eu estava lá tomando um suco na parte de dentro do bar. Eu estava esperando a minha mulher chegar e depois disso eu ia trabalhar. E o que aconteceu lá aquela noite? O senhor ouviu alguma discussão ou briga? Então, enquanto eu estava dentro do bar, eu comecei a ver uma discussão do lado de fora, né, de algumas pessoas, e eu vi coisas a respeito de traição, parecia ser uma briga relacionada a isso. E uma hora eu fiquei curioso, resolvi me levantar. A maioria das pessoas começou a ficar em silêncio. Eu acredito que as pessoas estão ficando curiosas, né, para ouvir a discussão. Então, eu me levantei, tentei olhar, e foi quando eu reconheci a vítima, o Matheus, e alguns dos réus. Daí eu entrei no banheiro, e quando eu estava dentro do banheiro que eu ouvi o Tu Me Paga e ouvi os disparos.
Então, o senhor foi em algum momento até a rua para ver o que estava acontecendo? Só depois que já tinha acontecido tudo. A vítima dele já estava ensanguentada no chão e estava a Débora com faca do lado do corpo ensanguentado. Tá, e o senhor viu os outros réus ali na cena onde o João estava? Não. Não. Onde que fica o banheiro do bar? É assim, tem a parte onde fica sentado para beber, perto do bar mesmo, onde ficam as bebidas, e fica do lado. É mais ao fundo do ambiente. Então, mais alguma coisa que o senhor lembre para nos contar daquela noite? Acho que não. Certo, vou passar então agora ao Ministério Público para perguntas. Deison, em questão tu escutou uma discussão, certo? E Isso. foi possível identificar quantas vozes, mais ou menos, assim, que tu... Umas 4, 5 vozes diferentes, talvez. Tá. E mais ou menos quanto tempo demorou essa discussão? Uns 15 minutos no mínimo. Tipo, de 15 a 20 minutos, assim, no mínimo. Tá. Então, era possível escutar tudo e logo depois foram os disparos, isso? Exatamente. Quando eu estava no Sim, mas banheiro, eu vi os... Oi? Pode terminar, desculpa. Sim, quando eu estava dentro do banheiro, eu ouvi a frase, tu me paga. E daí eu vi os disparos logo em seguida. Ok, sem mais perguntas, obrigada. A Defensoria Pública, alguma pergunta? Sim. Tu dissesse que viu... você dissesse exatamente assim, que viu a Débora, né, ao lado do corpo ensanguentado e a faca. A Débora estava com a faca na mão ou a faca estava ao lado da Débora? A faca estava na mão da Débora. Certo. E tu, enfim, sabe me dizer alguma característica relevante dessa faca? Se era grande, se era pequena? Parecia ser uma faca de casa, assim. Não uma faca de cozinha, mas uma faca normal, não muito grande, mediana. Certo. Sem mais perguntas. Não vou impedir encerrado o depoimento do senhor Deison Piccoli. Eu chamo agora para depor o senhor William. Opa, boa noite, Excelência. Boa noite. Qual o seu nome completo? William Borges, Sua idade? 26 anos, Seu estado civil? em união estável. E onde que o senhor reside? Oscar Pereira, 1422. Troquei recentemente aí de endereço. O senhor é parente de alguma das partes? Ou Não, tem não. alguma relação? Não conheço ninguém, Excelência. Certo. O senhor promete dizer a verdade no que souber lhe for perguntado? Sim, prometo. Então, o senhor está sob juramento de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho. O que o senhor estava fazendo no bar aquela noite? Ali é um local, ali perto tem uma parada, Vossa Excelência. Geralmente as pessoas ficam por ali esperando um ônibus, né? Compram um refrigerante para beber, algo assim. Então eu ia trabalhar logo em seguida. Na verdade, ali estava esperando a minha esposa também, que ela desce ali, né? Então eu sempre fico ali pelo bar ali esperando ela regressar do serviço e logo em seguida eu vou trabalhar. E escutei uma discussão. Tinham aí mais de 3 pessoas falando e escutei muitos palavrões, palavras de baixo calão. Pareciam ter assim 2 vozes feminina e uma masculina. Escutei alguns nomes, né? Escutei aí Valentina, escutei Mateus, escutei, sabe? Eu vi que era uma confusão e era uma confusão bem enérgica, digamos assim. As pessoas, inclusive as demais pessoas, ficaram alertas assim, né, o que estava acontecendo. Foi aí que me despertou a intenção de sair do bar. E no momento que eu fui saindo, eu regressei novamente, eles continuaram discutindo. Isso se deu mais uns 15 minutos ali, 10, 15 minutos discutindo. O tom de voz foi aumentando, falavam aí em traição. Tinha bastante confusão, assim, né? E mais ou menos isso que aconteceu. Até em seguida eu escutei uns barulhos muito altos aí, que com certeza eram foi arma de fogo, né?
não foi bombinha, isso eu posso garantir. Foi aí que no momento que eu levantei e saí novamente, e eu vi um cara saiu correndo, o que supostamente aí seria a voz masculina, né? Eu escutei uma das mulheres falando, sei o que, Matheus. Então eu concluo que esse cara que saiu correndo ali, com uma arma de fogo em punho, provavelmente seja esse Matheus, tá? Isso aí eu posso garantir para a senhora, porque eu vi. Regressei no bar, quando eu escutei os tiros, eu saí e eu vi ele, né, saiu correndo com a arma, quando me deparei com uma cena chocante ali, no qual uma das mulheres puxou o que parecia ser um canivete, uma faca, algo do tipo, e golpeou a vítima, né? O cara que depois, né, estava caído ali, golpeou ele umas 2, 3 vezes com uma faca, né? Largou a faca e também saiu. E uma das mulheres ficou ali no chão ali com ele ali. Então foi uma cena realmente muito chocante, sabe? Logo em seguida ali a confusão estava tomada no local, né? Nisso a minha esposa já chegou também ali, desceu do ônibus, eu peguei ela pela mão, a gente foi embora. Mas foi uma cena muito muito complicada. Certo. E o senhor consegue identificar quem deu os golpes de faca? Qual das duas mulheres? Foi uma das duas mulheres, tá? Eu não tenho como ter a certeza 100%, né, Vossa Excelência, assim, porque o bar fica perto do beco ali, eu saí e parecia ser a mulher que estava em pé, não a que ficou sentada, porque ela meio que jogou a faca no chão, então ela estava com a faca na mão e ela jogou e fugiu. Então eu concluo, né, 90% ali que ela esfaqueou ele, jogou a faca no chão e saiu, né? Mas foi isso. O senhor saberia dizer se quando dos golpes de faca a vítima já estava sem vida? Não parecia estar sem vida ainda. Ele tentou esboçar alguma reação, meio que se ajoelhou. E por isso que eu menciono que foi uma cena muito forte, porque ele estava meio que ajoelhado no chão, assim, tentando reagir, digamos assim. E eu percebo que ela golpeou e já largou a faca no chão. Foi muito rápido. Digamos, 2 golpes rápidos e já largou a faca. E a outra mulher também gritava, não faz isso, algo assim. Então foi uma cena muito, muito pesada mesmo. Mais alguma coisa relevante que o senhor queira nos relatar? Não, foi isso. Eu escutei muita gritaria, palavras de baixo calão ali, eles ficaram brigando e tal. E parecia ter alguma... Parecia que tinha alguma coisa organizada, assim, porque foi uma ação onde 2 pessoas eu percebi que queriam aquilo, né? Porque o cara saiu com a arma em punho, né? Eu escutei 3 disparos, o cara saiu correndo com uma arma na mão, depois eu vi a outra ali golpeando, largando a faca no chão, então parecia ser uma ação um pouco organizada. E devido à confusão, né? Eu percebi que essas pessoas elas se conheciam muito bem, né? Isso ficou claro para mim. Certo. Eu vou passar então ao Ministério Público para perguntas. Eu passo a palavra ao assistente de acusação. Sem perguntas. Defensoria Pública, alguma pergunta? Sem perguntas. Então, dou por encerrado o depoimento do senhor William de Souza Borges. Me chamo agora para depor o senhor Douglas. Ele não está presente. Não, eu posso fazer o segundo papel. Então, qual é o seu nome completo, Douglas? Douglas Azevedo de Abreu. Sua idade? 24 anos. Seu estado civil? Solteiro. Qual a sua profissão? Autônomo. O senhor é parente de alguma das partes? Eu sou amigo da vítima, João. Amigo do João. E o senhor conhecia os demais? E só de vista eu conhecia a Débora. E conhecia também de ouvir falar por parte do João, os demais. Certo. Então, o senhor promete dizer a verdade no que souber e lhe for perguntado? Sim. Então, o senhor está sob juramento sob pena de falso testemunho. Então, o senhor estava no bar naquela noite? Não. O que acontece é que eu sou
era bastante amigo da vítima, inclusive fico bastante emocionado em falar a respeito dele. Nós éramos amigos de infância e jogávamos videogame, futebol juntos. E eu acompanhei o início do relacionamento dele com a Débora. Eu sempre duvidei do comportamento da Débora, mas nunca quis falar a respeito com o João. Eu me sinto muito triste porque o sentimento de impotência de não poder ter ajudado o meu amigo, enquanto ele me relatou dias antes que a Débora estaria traindo ele e que o irmão dele era o irmão dela era uma pessoa muito perigosa, que inclusive ele havia escutado que o irmão e a mãe, eles eram envolvidos com tráfico de drogas. Então, ele me falou isso por mensagens e disse que iria lá terminar com ela. Então, acabei não conseguindo, ele não me falou o local, mas eu fiquei bastante triste porque, infelizmente, eu não sabia que isso ocorreria, senão eu tentaria impedir que ele fosse, mas é isso. O senhor disse que vocês eram muito próximos. Há quanto tempo vocês conheciam? De infância, assim, desde dos 7 anos de idade, a gente sempre jogava bola, futebol juntos. E o senhor disse que não conhecia muito bem, assim, a Débora, mas o senhor disse que tinha alguma relutância em relação ao relacionamento. Por quê? Porque ele sempre me comentava que ela estava sempre no celular e que havia possibilidade de ela estar traindo ele. Então, eu já sentia que o comportamento dela com relação a isso, o relacionamento deles não era tão saudável. Alguma coisa mais que o senhor queira relatar para a gente? Não, só era isso. Então, vou passar ao Ministério Público para perguntas. Douglas, eu gostaria de saber se em algum momento o João disse que ele sentia que ele corria risco de vida em relação a toda essa situação relatada. Sim, ele me falou que ele estava com medo, mas que ele não ia me contar a fim de evitar de colocar a minha vida em risco. E eu tentei fazer com que ele me contasse, mas infelizmente eu não fiquei sabendo a tempo para conseguir impedir. Certo. E em algum momento ele falou que ele pretendia se encontrar com outras pessoas além da Débora naquela noite? Ele disse, o que ele me passou somente que ele ia, que a intenção dele era terminar com ela e que ele havia escutado o irmão dela e a mãe dela falando a respeito de ir buscar drogas, então que existia um perigo ali, mas ele não chegou a me falar aonde que seria o local que ele se Sem mais encontraria com ela. perguntas. O Ministério Público encerrado. As perguntas da Defensoria? Sem perguntas. Então, dou por encerrado o depoimento do senhor Douglas Azevedo. Chamo agora para depor a senhora Bruna. Boa noite. Boa noite. Qual o seu nome completo? Bruna Fonseca Pereira. E a sua idade, Bruna? Tenho 22 anos. Qual o seu estado civil? Sou casada. A senhora reside onde? Na rua Monsenhor Veras, número 25, casa, bairro Santana, em Porto Alegre, RS. Certo. A senhora é parente dos réus? Valentina é minha sogra. Matheus, eu sou casada com o Matheus. Nós possuímos uma união estável. A Débora é minha cunhada. A senhora promete dizer a verdade no que couber lhe for perguntado? Sim. Então, a senhora está sob juramento, sob pena de falso testemunho. A senhora estava no bar naquela noite? Sim.
Sim. E a senhora chegou com quem? Com o Matheus. E vocês encontraram quem lá? Eu e o Matheus fomos encontrar a Valentina, minha sogra, porque nós íamos contar para ela que ela seria a avó. E em que momento da noite vocês foram embora? Que horas eram? Antes das 11h30. A senhora sabe precisar mais ou menos? Entre 11h30, antes da meia-noite, eu acredito. Nós fomos embora. Tá. E a senhora foi embora com quem? Com o Matheus, nós fomos para casa. E a senhora Valentina ficou no bar? Permaneceu? Ela também foi para casa, mas não com nós. Ela foi sozinha. Tá. Há quanto tempo que a senhora conhece os réus? Bom, eu e o Matheus, nós namoramos. Hoje nós somos casados, mas nós temos 3 anos de relacionamento. Eu conheço a Débora desde que eu conheço o Matheus, né? Conheci toda a família. E o João, eu conhecia ele do tempo que ele namorava a Débora, 2 anos. E como que é a relação de vocês todos? Minha e do João ou minha e da Débora? No geral, vocês se dão bem? Como que é a convivência de vocês? Eu e a Débora, nós somos amigas e cunhadas. A Valentina e eu também somos amigas, né, além do parentesco. E o João, eu conhecia pouco ele, só claro, né, nos eventos de família. E a Débora conversava comigo e falava dele para mim. Mas eu não tinha uma amizade com o João. Certo. E a Débora contava para a senhora como é que era o relacionamento deles? Sim. E como é que a senhora pode descrever esse relacionamento? Ele tinha muitos ciúmes da Débora, ele era muito obsessivo com ela, ele era um pouco agressivo, se alterava. E em que momentos isso acontecia? A senhora sabe dizer? Sim, muitas vezes ele brigava com a Débora devido à roupa que ela usava. Ele falava que era vulgar, enfim, ele não gostava do jeito, às vezes, que a Débora usava maquiagem, usava roupa, essas coisas. E aí ele era muito obsessivo, mas pro lado dos ciúmes, um ciúmes obsessivo. E isso tornava ele agressivo com ela. A senhora presenciou em algum momento alguma agressão? Agressão de lesão, não, mas agressão com palavras, sim. Mais alguma coisa que a senhora queira relatar? Não. Eu vou passar, então, ao Ministério Público para perguntas. A senhora disse que tinha pouca convivência com o senhor, com a vítima, João? Sim. E vocês se viam apenas em eventos familiares? Sim, aquela coisa, né? Todo final de semana, enfim, é que eu ia muito na casa deles e às vezes ele estava lá por causa da Débora, então é óbvio que eu acabava vendo ele. Mas não assim, vamos sair junto, eu, ele, a Débora, o Matheus. Não, isso não. Não tinha amizade. Você frequentava a casa do João e da Débora? Não, frequentava a casa da minha sogra, onde o João ia lá. Certo, sem perguntas. Então, Defensoria Pública, alguma pergunta? Sim. Bruna, tu relatou que a princípio o relacionamento deles era um pouco conturbado. Mais próximo do acontecimento, do fato narrado, a Débora tinha relatado algum comportamento diferente do Matheus, do João, tinha acontecido algum episódio novo, enfim, tinha acontecido algum desses episódios que costumava acontecer? Sim, dias antes da morte dele, ela relatou para mim que ele já estava estranho com ela, que ele queria muito conversar com ela, mas que ele estava estranho, de um jeito diferente.
mais agressivo do que o normal, de costume, que era tolerável. Certo. Sem mais perguntas. Então, dou por encerrado o depoimento da senhora Bruna Fonseca. Chamo agora para depor a senhora Marlova. Boa noite. Boa noite. Qual é o seu nome completo? Marlova de Souza Borges. E a sua idade? 42 anos. Seu estado civil, Marlova? Casada. E qual a sua profissão? Balconista de farmácia. A senhora reside onde? Na rua Álvaro Dias, 350, bairro Medianeira. A senhora é parente de alguma das partes? Tem alguma relação com eles? Não, senhora. Então, a senhora promete dizer a verdade no que souber lhe for perguntado? Sim. A senhora está sob juramento de dizer a verdade sob pena de falso testemunho. A senhora estava no bar naquela noite? Não, eu estava trabalhando, né? Estava chegando, uso o transporte público, né? Estava chegando de ônibus e eu tinha marcado de encontrar o meu marido ali no bar, né? Para irmos para casa. Desculpe. E a que horas a senhora chegou? Por volta de 23h30, né? 23h40. Tá. A senhora viu ou ouviu alguma discussão ou briga, algo diferente? Próximo do bar? Eu vi apenas uma briga de casal. Certo. Mas alguma coisa relevante que a senhora lembre sobre essa briga, especialmente? Não, nada relevante. Então, Ministério Público, alguma pergunta? Sem perguntas. Sem perguntas. Defensoria Pública, alguma pergunta? Sem perguntas. Então, vou por encerrado o depoimento da senhora Marlova de Souza Borges. Ouvidas todas as testemunhas, vamos agora às razões orais. Serão 10 minutos para a acusação e 10 minutos para a Defensoria Pública. Iniciando, então, pela acusação. Inicialmente, Vossa Excelência, eu queria fazer uma manifestação preliminar com relação ao erro material que houve na denúncia, tendo em vista o calibre da arma, que na denúncia foi apresentado o calibre 38, enquanto no laudo o calibre correto seria o calibre 32. Então, houve ali um erro material com relação a isso, e preliminarmente nós queríamos fazer essa manifestação pela acusação. Certo. E qual que é o calibre, então, correto? O calibre correto é o calibre 32, conforme o laudo. Certo. Pode continuar. Vossa Excelência, o Ministério Público e a assistente de acusação se manifestam em relação ao apontado pela defesa da falta da justa causa, insuficiência probatória, que a testemunha ocular ela não seria suficiente para condenar, tanto que já há entendimento jurisprudencial que sim, a testemunha ocular ela faz parte do processo, e o inquérito policial é parte integrante e essencial fundamental do processo, sendo o necessário para que a gente tenha a apuração dos fatos da verdade, a instrução criminal, ela é necessária e o inquérito policial é imprescindível para isso, ainda que não seja exigível, mas é imprescindível. Então, por isso, o Ministério Público, mais uma vez, se manifesta pela acusação dos hoje aqui acusados, em nome da Justiça. O Ministério Público ainda impugna as provas apresentadas pela defesa com relação às mensagens trocadas de WhatsApp e redes sociais, tendo em vista que não houve autenticidade dos documentos diante do tabelionato, que deveria haver, pelo menos, uma ata notarial a respeito das provas que foram apresentadas, se relatando tanto a conversas de WhatsApp quanto rede social. Com a palavra a Defensoria Pública. Então, a Defensoria reitera a imaterialidade dos fatos narrados, tá? Uma vez que foi apontado 2 armas que não foram encontradas, né? Ao relacionar os depoimentos das 2 testemunhas, tanto do Deison quanto do João Lobato,
apresenta uma disrupção temporal dos fatos, uma vez que ele estava dentro do banheiro e ouviu o que estava acontecendo lá na rua claramente, depois o outro chegou e viu a faca ao lado da Débora, um viu a faca na mão da Débora, enfim, desde o momento que ele disse que viu o Mateus, um homem correndo, depois ele disse que poderia afirmar que era o Mateus esse homem. Então, diante da disrupção dos testemunhos oculares, no caso, e da imaterialidade de duas armas alegadas que não foram sequer apresentadas, sequer encontradas, reitero a imaterialidade. Encerradas, então, as razões orais, eu adio a audiência para aprovação da sentença. Muito bem, gente. Parabéns. E não precisavam estar nervosos, vocês foram excelentes, bem, todo mundo bem sériozinho. Prof. Só suando, assim. Como não vou estar Professora, nervoso? me segurei para mim não falar para o amigo do João. Ah, me segurei. Prof, Tava me diz assim, ó, com o dedo já no áudio aqui. como não ficar nervoso se eu tô com o meu time aqui de defensoria desfalcado de última hora, sem aviso prévio. O amigo do João estava fazendo duas interpretações de assistente de acusação e amigo do O João. amigo do João quase chorou, gente. Amigo do João, O amigo do João é claramente cínico, hein? O amigo Uma hora do eu tava João, chorando, outra hora. o amigo do João ganhou a vaga dele na Globo. Eu não sabia se eu chorava ou se eu ficava sério. A vocês foram bem Vou interpretar meu papel aqui. me dói o coração, fico emocionado, sei lá. Eu disse, ai, não vai chorar? Pronto. Ah, não, começou. Eu ia fazer pior, mas aí eu pensei, não, eu também sou assistente de acusação, né? Então eu vou manter. Imagina se fosse presencial. Se fosse presencial, eu chorava, escorria uma lágrima, com certeza. A Globo tá perdendo dinheiro, né? Palmas aí, gente. Vamos bater palmas aí, vocês estão merecendo. Parabéns. E excelente. Eu acredito aqui que para a maioria foi a primeira audiência. Né? Alguém aqui já tinha feito audiência simulada? Não, pelo menos. Eu fiz ontem. Não fiz. Eu fiz mas era trabalhista, né? Mais fácil. Mas então vocês veem, só 2 colegas, né? E um foi esse semestre ainda de experiência. E então vocês estão super de parabéns. E vocês vão ver que é importante vocês ficar, e eu tenho falado com os próprios para cada vez mais, né? Todos pedirem esse exercício de audiência simulada, que daí vocês vão exercitando isso. Mas claro que quando você se formar, eu não vou mentir que vocês vão ficar nervosos, mas daí o nervosismo é um pouco menos, tá? Prof, hoje é o meu segundo nervoso, porque hoje de tarde eu tive uma reunião com o procurador. Meu Deus, eu fiquei... cheguei em casa, né? Vou tomar um banho, agora eu vou ficar tranquila. Mas tu tava muito tranquila, meu Deus. Não. Quem dera. Já tem experiência, né? Faz audiência todo dia, professora. E só teve uma coisa aqui, mas parabéns, turminha, adorei. Da semana que vem a gente tem a sentença. Aproveitar para ver uma coisa. Algum de vocês aqui fez o processo de seleção do TJ? Ninguém? Não? Porque tem uma vaga no gabinete da juíza da vara de violência doméstica e ela pediu indicação e o pré-requisito é ter sido aprovado no processo de seleção do TJ. Então tá, turminha. Parabéns. Tá? A gente vai encerrando por aqui. Semana que vem, então, só recapitulando. Semana que vem a gente vai ter a aprovação da sentença. Vamos encerrar a matéria do semestre. Faltam só 3 conteúdos, que é Procurador da Fazenda Nacional do Estado e do Município e revisão, que na outra já é a prova. Tá? O semestre chegou no final, tá? Literalmente. Tá? Vi já, Bruna, que tu me mandaste o e-mail, eu vou te incluir no grupo e vou te mandar também os recadinhos. Tá? Então tá, pessoal, e Douglas, vai lá para a tua revisão para a OAB e gabarita essa prova, Douglas. Tô indo agora, já tô abrindo aqui.
Prof, ele Então tá. precisa passar que eu vou ser estagiária dele, eu já me contratei. Ele nem sabe, mas eu já me contratei. Então reza para eu passar essa prova domingo. Olha, Victoria, vai te dar bem, viu? Porque aquele ali, ele não pode, mas ele já advoga, viu? Eu sei, prof. Eu já tinha uma estagiária da IMED até, inclusive. Gente, vou lá. Beijão. Então tá, beijo, gente, parabéns. Beijo, boa noite. E bom descanso. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.